futuros doutores e futuras doutoras, tudo bem, tudo tranquilo? Espero que sim. Saudade de vocês. Sabedoria é quando você tem muito a dizer, mas escolhe ficar em silêncio diante dos tolos. Estamos começando mais uma videoaula de geografia, logo após a vinheta. Ok, galera, nosso tema de hoje, o processo de urbanização do Brasil. O processo de urbanização do Brasil, nós podemos dizer que consolidou-se na década de 1970 e desenvolveu-se de forma acelerada até a primeira década do século XXI. Ora, esse processo de urbanização foi consequência da consolidação da industrialização nacional, isso nas décadas de 1950 a 1960. O grande fluxo de habitantes para as cidades foi decorrente do chamado êxodo rural, que ocorreu principalmente depois da década de 1970. As maiores mudanças aconteceram na região sudeste, onde o processo de industrialização foi mais intenso. Posteriormente, com a dispersão das indústrias pelo território nacional, a população urbana também aumentou. Isso nas demais regiões. Na tabela a seguir, pode-se comparar a taxa de urbanização entre as regiões brasileiras. Como vocês podem ver, no Brasil, a taxa de urbanização por região, em porcentagem, na região norte é de 75,9%, nordeste 73,7%, sudeste 93,2%, sul 85,7% e centro-oeste 90,3%. Nós sabemos ou devemos saber que urbanização é o crescimento da população em uma determinada cidade. Mas o que é uma cidade no Brasil? A Organização das Nações Unidas considera a cidade todo aglomerado urbano com mais de 20 mil habitantes. Porém, em alguns países esse número é menor, como na França, que é 2 mil habitantes, na Espanha, que é 10 mil habitantes. No Brasil, toda sede de município é considerada como cidade, independente da população e dos serviços ou recursos que oferece aos seus habitantes. Esse critério permite que sejam consideradas cidades as sedes de municípios com menos de 1.000 habitantes e que não contam com hospital ou banco, por exemplo. Em geografia, nós definimos cidade como um aglomerado com certo número de habitantes que exercem atividades não rurais, ou seja, atividades ligadas à indústria, ao comércio e aos serviços. A rede urbana de uma região envolve as relações entre o campo e a cidade e também as relações entre os diferentes tipos de cidade. A existência de uma rede de transportes e de comunicação, nós podemos dizer que é fundamental para a integração e o desenvolvimento de uma rede urbana. Na rede urbana brasileira, existem diferentes tipos de cidade, considerando o número de habitantes, a quantidade e a qualidade dos serviços oferecidos à população local e à população das áreas vizinhas. Então, isso torna umas cidades mais importantes do que as outras, formando o que nós chamamos de hierarquia urbana. Em escala local ou regional, a área polarizada por uma cidade é a sua área de influência, que pode ser maior ou menor conforme seu poder de atração.
De modo geral, uma cidade exerce influência sobre outras cidades menores e suas áreas rurais. Em 2007, o IBGE definiu uma nova dinâmica da rede urbana brasileira. Nela, encontramos 12 grandes redes que abrangem municípios de estados diferentes. A classificação foi feita levando em consideração a presença de órgãos do Executivo, do Judiciário, de grandes empresas e a oferta de ensino superior, serviços de saúde e domínios de internet. Aqui no mapa você pode visualizar como está organizada a hierarquia dos centros urbanos brasileiros. A hierarquia urbana brasileira, no nível 1, vem as metrópoles, que fazem parte dos 12 principais centros urbanos brasileiros. Essas metrópoles são subdivididas em Grande Metrópole Nacional, que é o caso de São Paulo, com mais de 20 milhões de habitantes. Tem projeção em todo o país e sua rede de influência abrange, além do estado de São Paulo, parte do Triângulo Mineiro e do sul de Minas, estendendo-se para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre. Depois vem Metrópole Nacional, que é o caso do Rio de Janeiro, com mais de 12 milhões de habitantes, e também Brasília, com mais de 4 milhões de habitantes. Depois, aí vem as chamadas metrópoles, que são Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza, Salvador, Recife, Curitiba, Manaus, Goiânia e Belém. No nível 2, vem as capitais regionais, com populações de 250 mil a 995 mil habitantes. No nível 3, os centros subregionais, com populações de 71 mil a 95 mil habitantes. No nível 4, os centros de zona, com 21 mil a 45 mil habitantes. E no nível 5, os centros locais, que são as cidades menores, com menos de 10 mil habitantes. Falando nisso, galera, você sabe, a cidade menos populosa do Brasil é o município de Serra da Saudade, no centro-oeste de Minas Gerais. Mantém em 2020 a condição de cidade menos populosa do Brasil. A informação consta na estimativa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Ok, galera, por hoje nós ficamos por aqui. Lembrando que as atividades domiciliares estão sendo postadas lá no Google Sala de Aula e nossos encontros virtuais estão sendo feitos através do Google Meet. Assistam mais videoaulas no canal do Professor Roger no YouTube. Chegando lá no YouTube, você dá um like, comenta, inscreva-se e clique no sininho de notificações para fortalecer o nosso canal, para que nessas aulas nós possamos ampliar cada vez mais os nossos conhecimentos. Um grande abraço, beijo no coração, até logo, até mais ver, tamo junto, é nóis!